Deus abençoe os amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nesse instante eu quero aqui compartilhar com os irmãos, rapidamente, apenas uma pequena e curta mensagem, aproveitando ainda um tema que nós ministramos algumas semanas atrás, que nós intitulamos Obediência Completa à Palavra de Deus. Apenas relembrando alguma coisa que nós comentamos naquele último estudo, nós comentamos sobre a importância de nós obedecermos integralmente a Palavra de Deus, a fim de nós podermos obter então os resultados dela, que são aquelas promessas que Deus promete para os seus filhos obedientes, ou seja, aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que são obedientes aos seus mandamentos, aos seus decretos, aos seus estatutos. Há benefícios para cada filho de Deus em decorrência dessa obediência. E nós também lemos algumas coisas onde o irmão Branham comentou sobre o que seria o inverso da obediência, que é desobediência. E o irmão Branham disse que desobediência é rebelião. Então, quando alguém deixa de crer, é quando ele se rebela. Então, o tema que eu quero tratar hoje, pegando um gancho desse último estudo que eu acabei de mencionar, nós vamos tratar aqui de um tema ainda similar, ou desenvolver um pouquinho mais aquele assunto, com o título que eu vou dar aqui de Rebelião versus Fé. Porque se você é crente, você vai ser obediente. Aquele que é desobediente, ou seja, aquele que é rebelde, é porque não crê. Então, há uma diferença aí. Há um oposto entre fé e não fé. Aquele que não crê é um rebelde. Então, nós entendemos que é plano de Deus de que cada filho seu que vem aqui nessa terra, cada um em seu tempo oportuno, receba aquela medida de fé que Deus reservou, guardou para cada um dos seus filhos, para que eles, com essa fé, possam viver uma vida de identidade com Deus e com a sua palavra. Eu digo identidade com Deus porque essa fé vai fazer você viver como Deus quer. Você vai ser um pequeno Deus aqui, um pequeno Messias, como o irmão Branham mencionava nos seus sermões. Agora, cada filho de Deus, ele tem que vir aqui provando que é um filho, se sujeitando a Deus. Né? Quando alguém vem para este mundo, homem ou mulher, cada um deles, há somente um caminho a percorrer. Ou este homem ou esta mulher se sujeita a Deus e a sua palavra, ou vai se sujeitar àquele que é inimigo de Deus, que é o diabo. Não há meio termo quanto a isso, queridos. Ou nos sujeitamos a Deus, ou nos sujeitamos ao diabo. Agora, quando eu digo sujeitar-se ao diabo, não é fazer um pacto com o diabo. Porque você sabe que alguns dizem, eu tenho um pacto com o capeta. Não precisa nem fazer pacto com o diabo, basta você rejeitar Deus. E você já está associado ao outro lado. Não é uma coisa que você abertamente diz, eu sirvo ao diabo. Não, você não precisa fazer isso. Aliás, muitos que dizem que servem a Deus, servem ao diabo. Simplesmente porque se rebelam contra a palavra revelada de Deus. Nós tratamos isso, como disse naquele outro estudo, e quero tratar mais um pouquinho hoje novamente. Então, ou você se sujeita ao Deus da Bíblia, ou você se sujeita ao Deus deste mundo. Ou ele vai viver uma vida de fé, ou ele vai se tornar um rebelde e um réprobo quanto àquela fé da verdade. Ou ele faz a sua própria vontade, ou ele fará a vontade de Deus. É simples assim, queridos. Então, quando alguém diz, por exemplo, que faz o que quer, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu tenho meus planos, eu tenho minha própria maneira de pensar, eu quero atuar dessa maneira, eu quero fazer isso, eu acho que isso aqui é melhor para mim. Isso, eu já tenho dito em alguns estudos, é uma evidência de perdição.
Inclusive aqui no México tratamos isso em um dos nossos cultos aqui com nossos irmãos. Falamos sobre vários temas aqui, temos tratado vários assuntos, e predestinação é um que nós temos tratado aqui recentemente. Então, é aquele que desobedece a Deus, decididamente, deliberadamente, mostra um indício, uma evidência de perdição. Porque isso provaria que ele serve mais à carne, que é servo do pecado, do que a Deus. Enquanto que alguém que é realmente filho de Deus, nascido de novo, ele vai fazer a vontade de Deus. E não vai fazer a sua própria vontade. Então, desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, após ele ter pecado, ele nunca desejou buscar realmente a Deus. Nunca se tornou um desejo seu salvar-se ou fazer a vontade de Deus, a não ser a sua própria vontade carnal. E isso porque a sua natureza humana, ela demonstra isso. A sua inclinação, a sua tendência é de realmente total rebeldia a Deus, rebeldia à palavra de Deus. Desde que o homem caiu no Éden, essa tem sido a sua natureza. Mombrana tratou sobre isso, eu quero ler aqui. Experiências Espirituais Primitivas, 13 de julho de 52. Essa mensagem não temos traduzida. Aqui em Jeremias, antes mesmo que ele fosse formado, antes mesmo de vir ao mundo, antes de ter sua primeira existência, antes que o germe se tornasse um germe, então Deus o conheceu. Ele disse, e ele o santificou e ordenou-lhe um profeta às nações antes mesmo de ele nascer. Vê? Agora, a primeira coisa para a qual eu estou chegando aí é para isso, que é pela graça de Deus que alguns de vocês estão salvos hoje. Não era a tua vontade ser salvo. O homem, por natureza, é uma rebelião contra Deus. E ele se rebelou no jardim do Éden, caiu da graça e fugiu de Deus, e se escondeu de Deus. E é da natureza do homem fazer isso. Então veja, queridos, mesmo que Deus resolva mostrar favor ao homem, ele ainda assim ele está mais disposto a fazer sua própria vontade do que fazer a vontade de Deus. A rebeldia do povo de Israel, por exemplo, foi uma excelente prova disso que nós estamos falando. Porque apesar de todo aquele auxílio que este povo havia recebido de Deus e de ter inclusive feito com eles uma aliança, Deus fez uma aliança com Israel, a rebeldia daquele povo fez quebrar aquela aliança. Inclusive Moisés, ele apontou essa característica de rebelião daquele povo judeu como um marco daquele povo. Inclusive ele chegou até a profetizar que mesmo depois, após a sua morte, aquela prova de rebeldia que eles estavam dando ali com ele em vida, continuaria. Ou seja, eles continuariam sendo rebeldes, mesmo depois dele partir. Moisés chegou a dizer isso, eu vou morrer e vocês vão continuar desse jeito. Deuteronômio 31, a partir do versículo 27. Veja o que diz aqui. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Veja só o que Moisés diz aqui. Vocês estão se rebelando contra Deus agora, mesmo diante de mim, mesmo diante do meu ministério. Vocês têm visto tantas coisas que Deus fez através do meu ministério. E ainda assim vocês têm se mostrado rebeldes, recalcitrantes. Então imagine quando já não estiver mais aqui. Quando vocês não tiverem mais esse ministério vindicado aqui entre vocês, quão mais rebeldes vocês não serão ainda? E veja que a rebelião realmente é uma coisa repulsiva aos olhos de Deus. Nós temos vários outros exemplos, estou citando aqui Israel como exemplo, mas tem vários outros. Poderíamos fazer uma lista grande aqui de homens de Deus que atraíram a ira de Deus, que se rebelaram contra Deus. Veja o caso, por exemplo, de Saul. Saul foi um rei que Deus escolheu ali para Israel, mas ele foi rebelde. Você tem várias ocasiões ali que ele se rebelou contra a palavra, que Samuel
Deu para ele a palavra que Deus entregou para Samuel, ele entregou para o rei, e ele sempre fazia algo diferente, sempre tentava alterar alguma coisa. E isso depois, com o tempo, essa rebeldia de Saul, nós vemos pela Bíblia, acabou lhe custando o seu próprio trono. Veja o que diz lá em 2 de Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então aqui Samuel estava dizendo, você tem se rebelado, você tem atuado diante de Deus como se você fosse um feiticeiro. E ele disse, a rebelião é como feitiçaria, é como pecado de feitiçaria. Agora, por que isso? Por que um ato de rebeldia é como se fosse feitiçaria aos olhos de Deus? Por que isso? Porque o feiticeiro, queridos, ele nunca vai consultar o Espírito Santo. Amém? Ele vai consultar outros espíritos, falsos espíritos, uma falsa unção, para que esses espíritos, esses demônios, na verdade são demônios, possam então cumprir com os propósitos lá do feiticeiro. Então, quem pratica feitiçaria sempre vai se envolver com demônios. Então, todo aquele que se levanta contra a palavra de Deus, que se mostra como rebelde à palavra de Deus, ele estará com isso permitindo que a sua própria vida e a de outros sejam, sim, influenciadas por falsos espíritos, por demônios, que é exatamente o que um feiticeiro faz. Portanto, quem não se sujeita a Deus vai se sujeitar ao diabo, que foi quem, na verdade, primeiro se rebelou contra Deus. Quem primeiro se rebelou contra Deus foi o diabo, ainda quando era lá Lúcifer, E por isso, hoje, o diabo ele é o líder e o inspirador de toda a rebeldia que é feita contra aquilo que é santo, contra aquilo que é sagrado. E da mesma forma, assim como o feiticeiro, que é um rebelde, que rejeita Deus, todos aqueles que discordam da sua palavra, que se levantam contra Deus, eles desobedecem os seus mandamentos, e ao se desviar de Deus, ele também vai acabar influenciando outros, essa mesma rebeldia, outras pessoas para que também rejeitem a palavra de Deus e que também deixem de buscar a Deus. Porém, na verdade, nós entendemos que não há nenhum homem que busca Deus de fato. Porque, como já dissemos, essa natureza pecaminosa dele impede o homem de fazer a vontade de Deus, de satisfazer a vontade do Pai, buscando apenas aquilo que é o seu próprio querer, satisfazer a sua própria vontade. Então, a natureza do homem é sim de total rebelião a Deus e ao seu reino. Mas, apesar de toda essa rebeldia que o homem demonstra, Deus ainda assim, ele vai de encontro àqueles que ele sabe que são seus filhos, que são seus atributos, aqueles que ele conheceu de antemão lá desde antes da fundação do mundo. Então, Deus, ele tenta de todas as maneiras falar com eles, falar com seus filhos, ainda sabendo que a natureza deles não é de buscá-lo. Então, Deus tem um trabalho grande a fazer. Ele tem que mudar a natureza desses filhos, que já nasceram em iniquidade, falando mentiras. Então, o que significa que apesar de toda essa sua intransigência, em virtude da sua herança pecaminosa que o herdou, ainda assim há algo nestes homens, nesses filhos, que podem atender a esse chamado de Deus. Como eu tenho dito em alguns estudos, todos aqueles que são filhos de Deus, ainda que são nascidos em pecado, há algo neles ali que tem que ser despertado. Você já tem que nascer com alguma coisa se você já é um filho de Deus. Há genes de Deus aí que tem que ser desenvolvidos, como a semente que dá fruto depois que recebe os raios do sol, que no caso aqui é a palavra. Quando você ouve a palavra, se você é um eleito, quando você a ouve, se há algo aí em você para ser despertado, isso vai aflorar, isso vai se desenvolver. Mas a menos que Deus venha de encontro a você, não há como você fazer essas coisas. O homem, por natureza, não pode buscar Deus. Nunca foi da sua vontade. Numa mensagem que nós vamos ter traduzido, o irmão Branham vai dizer assim, na mensagem A Fé no Filho de Deus, 52. Como eu disse, ninguém busca a Deus. Deus busca o homem. O homem, em sua natureza, é uma rebelião contra Deus. Ele é contra Deus. Mas Deus ama o homem.
Desde a queda no jardim do Éden, Deus ainda está chamando pelo seu filho. E ele chama a ele através do trovão, através do raio, através do pôr do sol, por meio da pregação do evangelho, através de sinais e maravilhas, através de profetas, através de milagres, através de visões, Deus falando ao seu povo. Então, Deus sabe como chamar a atenção de cada um dos seus filhos. Ele vai usar um profeta, ele vai usar um sinal, mas ele vai em busca dos seus filhos, ainda que eles, por natureza, não buscam, não querem. Nós, por natureza, somos contra Deus, somos inimigos de Cristo. E sendo assim, o homem, dessa forma, por natureza, um ser rebelde, então não há ninguém que, na verdade, possa, como diz as Escrituras, se justificar na presença de Deus. Não há ninguém diante de Deus que possa fazer o bem por si mesmo. Não há ninguém. É o que nós lemos lá em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos, e juntamente se fizeram inúteis. Todos nós, inclusive nós que somos filhos, somos inúteis, porque estamos extraviados. Não buscávamos a Deus, não entendimos nada. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, como que foi que nós encontramos o caminho? Como que nós buscamos a Deus? Como que nós conseguimos entender? Se a palavra diz que não há ninguém que faça essas coisas, tem que ser Deus. Deus movendo o nosso ser, as nossas vidas, imprimindo em nossas vidas as marcas do caráter do seu Filho. Então, qualquer coisa boa que nós viermos a fazer, não somos nós que estamos fazendo, não. É Deus. Deus em nós. Deus em nós. Sua palavra em nós, se materializando. Quando fazemos algo de bom, queridos, é a palavra encarnada em nós que estará fazendo esta bondade, porque nós, a palavra diz, e tem que estar correto isto, não há ninguém que faça o bem. Então, se você faz o bem, é porque Deus, o Espírito de Deus que está em você, é que vai operar isso, é que vai fazer isto. Deixa eu ler algo onde uma banda trata sobre isso. Mensagem: se Deus está conosco, então onde estão os milagres? Todos os milagres. De 61. Aqui ele vai dizer assim: Pai, nós te agradecemos por tu nos deixar ver este ano de 61. É o último dia do ano aqui, 31 de dezembro de 61. É mensagem de final de ano. E nós oramos para que nos perdoes por todos os nossos pecados que cometemos ao longo deste ano. E se houve alguma coisa que fizemos e que foi boa, seja louvado o teu nome. Porque não fomos nós os indignos, mas foi tu, o Espírito Santo, que finalmente empurrou o seu caminho para a nossa vida, sobre a nossa condição de rebelião, e que fez algo que engrandeceu a Deus. Somos gratos que Ele fez isso. Veja como o Umbanda aqui enfatiza isso. Nós estamos numa condição de rebelião. Não temos como nós fazermos alguma coisa bem de boa. Somos indignos. Então, se fizemos algo de bom, Senhor, ao longo desse ano, não fomos nós. Foi o Teu Espírito se movendo através de nós para operar isto, para fazer estas coisas boas através de nós. Veja que nós há pouco aqui mencionamos aquela rebeldia crônica do povo de Israel. Mas nós devemos também nos lembrar que Moisés, ao atuar como um mediador para aquele povo, a fim de que Deus não consumisse aquele povo com a sua ira por causa da rebeldia deles, porque eles quebraram a sua aliança, mesmo assim Moisés intercedeu, foi um mediador. E isso porque Moisés estava ali atuando como um Cristo, porque na verdade Moisés estava ali como um tipo de Cristo. Mas isso só foi possível porque Cristo, na verdade, Deus estava ali em Moisés. A palavra estava ali encarnado, em carne humana ali, na forma daquele profeta. Então, não era Moisés que estava de fato ali intercedendo, intermediando. Era Deus no seu profeta. É o Espírito Santo em Moisés. E da mesma forma, queridos, só estou dizendo isso para tomar isso como exemplo. Da mesma forma, a menos que Cristo esteja em nós, nós jamais vamos poder fazer algo de bom, algo que possa realmente refletir as obras de Cristo em nós. É Cristo em nós que vai ter que fazer isto. Vai fazer suas próprias obras através de nós.
A mensagem Mombrana, a palavra falada é a semente original número 1, de 62. Lembro-me de uma vez de um homem chamado Moisés. Aquelas pessoas constantemente, nós chamamos isso em nossa expressão sulista, o agravaram. Simplesmente o mantinham constantemente em movimento, ou seja, o povo de Israel estava sempre arrumando problemas para Moisés. E todos com um murmúrio ou com uma queixa e assim por diante. Mas Moisés, quando chegou a hora do confronto, quando Deus disse, separa-se deles, porque eu vou levar você e vou começar uma outra nação. Moisés se lançou no caminho da ira de Deus. Ele disse, tome a mim e não o povo. O qual lhe chamou de rebeldes, rebelião contra Deus e contra ele. No entanto, ele os amou tanto, até que disse, leve a mim e salve-os. Isso foi Cristo em Moisés. E se um homem, não importa o quanto algum outro discordasse dele, se ele não se sentir assim, então há uma falta de Cristo. Eu creio. Se do seu coração, não dos seus lábios, mas do seu coração, se ele não se sentir assim em relação à humanidade. Então veja, estamos aqui coletando alguns exemplos onde Mombrana declara isso para nós. Qualquer coisa boa que viemos a fazer é Cristo em nós. Se nós não conseguimos ter esse sentimento de amor para com os outros, ignorando seus erros, suas falhas, você pode ter uma lista grande de motivos do porquê que você não deveria ajudar alguém, auxiliar alguém. Esse é uma pessoa que tem esse problema, tem isso e aquilo. Mas aqui o profeta está nos ensinando, se você não tem Cristo em você, você nunca vai ter um respeito para a comunidade. Você nunca vai realmente ter um amor sincero para com o teu próximo. Tem que ser Cristo em você para despertar em você esse tipo de amor. Mas veja, de qualquer maneira, então, não vai ser nós. Qualquer coisa boa que fizermos, qualquer gesto, não vai ser nós, mas é Cristo em nós. E o apóstolo Paulo, ele nos disse que o que faz com que Cristo vive em nós é nós vivermos a mesma fé dele, de Cristo. Cristo vai viver em nós se nós vivermos a fé dele. E você sabe que fé é uma revelação. Então, para que Cristo vive em você, para que as obras de Cristo reflitam em você, ou seja, para que você deixe de ser um rebelde, você tem que ter a fé dele. Lembre-se que eu dei o título dessa mensagem de rebeldia ou rebelião versus fé. Então, se você não quer ser um filho rebelde, mas um filho obediente, você vai provar isto tendo fé. E não é qualquer fé, é a fé de Cristo. Porque Paulo disse que Cristo só vivia nele porque ele tinha a fé de Cristo. Gálatas 2:20. Já lemos isso várias vezes, não custa nós lermos aqui novamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As obras que você vê eu fazendo, não é eu. É Cristo em mim fazendo. Não há nada de bom em mim, eu sou um rebelde. Por natureza sou um rebelde. Mas as coisas boas que você vê fazendo, o evangelho, os sinais, não sou eu. É Cristo em mim. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo nessa carne, viva na fé do Filho de Deus. Não no Filho. Ele não disse que fazia coisas boas porque ele cria no Filho. Não. Ele disse que fazia essas obras porque ele tinha a fé do Filho, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora veja, o apóstolo Paulo, como eu disse, não está aqui falando de uma outra fé, no caso dele. Eu tenho fé em Cristo. Não. Ele não está nos dizendo aqui que nós devemos viver pela fé. Para um leitor um pouco desatento, pode até parecer que seja isso que Paulo aqui está dizendo, mas observe como Paulo escolhe aqui as suas palavras. Observe que ele disse aqui, a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E nós sabemos que nunca houve um menor sinal de rebelião de Jesus contra o seu Pai. Não é verdade? Nunca Jesus se rebelou contra a vontade, contra a palavra de Deus. E é exatamente esse mesmo tipo de fé que nós precisamos ter. Se nós quisermos, então, atuar como filhos obedientes a Deus. Deixa eu ler algo onde Mombrana comenta sobre isso, na mensagem Fé Perfeita de 63. Jesus teve fé na palavra de Deus. Jesus teve fé na palavra de Deus que disse o que ele era. E ele sabia, com essa fé perfeita, que ele era o Messias ungido. Que o Espírito de Deus estava
sobre ele. Ele disse agora, eu de mim mesmo não faço nada, mas é a minha fé em Deus. Veja que o irmão Branham aqui está nos dizendo que Jesus tinha plena confiança em Deus e não em si mesmo. Jesus sabia que Deus nunca poderia falhar. E Deus estava nele. A palavra manifestada. E quando a palavra de Deus entra em você, ela é manifestada. Porque você é um crente, vê? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Você gosta disso? O que o Mambana aqui está dizendo? Isso quer dizer que quando você crê, é Deus mesmo, então, se movendo através de você. Não é isso? Fé é Deus que se move em você. Então é isso. Se você crê, Deus se move através de você. Então, não é você fazendo obras, é Deus em você se movendo e fazendo essas obras. É Deus mesmo se movendo em você para não somente fazer você crer, mas também cumprir ou realizar aquilo que você crê. Então, nunca poderá haver uma rebelião contra Deus tendo esse mesmo tipo de fé que Cristo teve, porque isso será o quê? Deus mesmo se movendo através de nós. Amém? Aí, Mambana aqui continua. Sabendo quem ele era, sem sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia disso porque a palavra identificou. A palavra de Deus identificou quem ele era. Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Porém, se as faço, então crede-me pelas obras, porque elas são a palavra prometida manifestada. Tudo bem, agora veja. Há ocasiões nas Escrituras em que você vai ver Jesus dizer palavras como do tipo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e a tua fé te fez bem, te tornou são. E tudo isso é usado da mesma palavra grega que você vai encontrar lá, que é a palavra grega sozo. E essa palavra sozo tem um significado espiritual e físico também. Nós vemos essa mesma palavra ser usada para curar, para salvar, para fazer o bem. Algumas escrituras que eu quero ler aqui, onde você vai encontrar isso. Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Isso é sozo. E imediatamente a mulher ficou sã. É isso que a fé sozo faz. Lucas 18, 42. Disse-lhe Jesus, olha, a tua fé te salvou. Atos 14, verso 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Então veja, essa palavra grega sozo significa salvar, significa manter sãos e salvos, significa resgatar do perigo da destruição. Também significa salvar-se de ferimentos, salvar do sofrimento da doença, significa curar, sarar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição. É isso que você vai encontrar como definição dessa palavra. Então, alguém pode usar a sua fé para fazer tudo isso, para receber uma cura, né, restaurar a sua saúde, mas Paulo ele está nos dizendo que ele está vivendo pela fé de um outro, não é a sua fé. E mais especificamente é a fé do Senhor Jesus Cristo. É a fé dele que realmente importa, não a nossa fé. A nossa própria fé ou a nossa maneira pessoal de crer, ela pode inclusive levar muitas vezes ou nos colocar em rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, ou contra a fé revelada de Deus. Nossa maneira pessoal pode fazer isto. Então, Deus ele não se preocupa com a tua fé, exatamente. Ele não está interessado na tua fé quando se trata de receber a vida eterna. Porque o que nos dá a vida eterna, o que nos dá a cura, não é a nossa fé, é a fé de Cristo em nós. É muito diferente. Então, a menos que a tua fé seja a mesma fé que Deus deu para o Cristo, para o seu Filho, então isso não significa absolutamente nada para Deus. Porque nos é dito o seguinte lá em Efésios 4, acerca da fé. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então qual é a fé que importa para Deus? É a fé que você tem nele? Não. É a fé de Cristo. Essa é a única fé que importa. A fé que te salva não é a tua própria fé em Deus. Eu estou crendo em Deus, estou confiando. Não. A fé que te salva é a mesma fé de Cristo. A fé revelada que Deus deu para o seu Filho.
Paulo disse, é Cristo vivendo em mim, porque eu tenho a mesma fé de Cristo, não em Cristo. Ele não disse que Cristo vivia nele porque ele confiava em Jesus. É muito diferente do que a maioria interpreta quando lê aquele texto. Paulo lhe disse que Cristo vivia nele porque Cristo estava revelando nele a mesma fé que Deus lhe deu. É isso. Então, é isso. É essa fé, essa única fé que importa para Deus. Então não existe outra fé. Não existe outro Senhor, não existe outra fé, não existe outro batismo. Né? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, diz aqui. E esse batismo, que batismo é esse? Não é batismo nas águas, é o batismo do Espírito Santo, que é o selo da redenção. É disso que Paulo aqui está falando. Veja que ele também vai dizer lá em 1 Coríntios 12, verso 13. Porque em um só Espírito somos todos batizados em um só corpo. É esse batismo aqui que importa para Deus. Amém? O batismo nas águas é um testemunho público perante os homens. Mas na verdade é o batismo do Espírito Santo que vai provar que realmente você é propriedade dele. Que você realmente se entregou a ele até o ponto de que ele é o teu Senhor. De que ele realmente é o dono de você, da tua vontade. De que realmente você não é mais um rebelde por natureza. Você realmente foi transformado. É esse batismo aqui de Espírito que vai realmente mudar a tua natureza. Vou ler algo mais que uma banda disse aqui numa outra mensagem. O único lugar de adoração provido por Deus. Está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Não é isso? No seu filho. Né? O nome do filho é qual? Jesus. E aqui uma banda disse, este é o nome de Deus. Deus deu para o seu filho o seu mesmo nome. Então Deus se chama Jesus, seu filho também se chama Jesus. Amém. Como você entra em seu nome? Como entra ali? Sendo batizado ali. Mas como? Por água? Pelo Espírito. Um Senhor, uma fé, um batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo em água somente o põe em companheirismo com o povo. Ajuda aí a afirmar, né, oficialmente aí um testemunho de que você encontrou o seu chamado, de que você ouviu a voz da mãe águia, você como uma águiazinha aqueceu, né, foi condescendente a esta voz. É apenas um testemunho aí para você ter um companheirismo com os irmãos. Amém. Que você reconheceu, que aceitou a Cristo. Essa é a verdade. Mas é o batismo do Espírito Santo que importa. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizar você. Isso não faz que seja assim. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente, a palavra genuína entre você, a palavra Jesus, então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então. Você a conhece, irmão. Ela está toda iluminada perante você. Louvado seja Deus. Amém? É isso, queridos. Quando realmente a palavra genuína está em você, então não há mais rebelião. Você não está mais naquela condição horrível de rebeldia contra Deus. E veja, é a fé revelada ou a palavra vivendo em você que torna você um filho obediente. Mombrana disse que um filho desobediente é alguém que é rebelde, como nós dissemos. E isso porque ele não crê na palavra de Deus, não crê na palavra revelada. No último estudo que ministramos sobre a obediência a Deus, mencionamos essa leitura que eu vou fazer agora novamente, onde Mombrana disse, ele determina para nós, especifica o que é desobediência. E está na mensagem, o Deus desta era maligna. Desobediência significa rebelião. Eu procurei isso no dicionário, com certeza. Rebelião. Agora, rebelando-se contra o quê? A palavra revelada de Deus. E você sabe que fé é o quê? É uma revelação. Revelação do quê? Da palavra de Deus. Fé é quando você tem a revelação da palavra de Deus. E a rebelião é contra isso. Mais uma vez eu chamo a atenção. O título do nosso estudo aqui hoje é isso. Rebelião contra fé. Então, a rebelião será sempre contra uma revelação de Deus. Quem não aceita uma revelação estará em rebeldia contra isto, contra Deus. E essa revelação de Deus é o quê? É o que estamos falando aqui. É a fé de Cristo, que vai fazer Cristo viver em você. Então, se você tem a revelação de Cristo, se você tem a fé de Cristo, você vai deixar de ser um filho desobediente para ser um filho obediente a Deus.
Deixa eu ler para você algo que o Mambana diz aqui na mensagem Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente de 55. Agora, às vezes tem sido dito hoje em dia, entre muitos crentes, eles dizem sobre certas coisas, isso é contra a minha fé. A nossa fé não ensina isso. Ora, só há realmente uma só fé. Nós acabamos de ler isso, Efésios 4. Assim diz a Bíblia, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e há uma só fé que é a fé do Senhor Jesus Cristo. Então, é um ledo engano, é um erro terrível alguém dizer, eu tenho a minha fé, tenho a minha revelação pessoal de quem é Deus. Isso é um erro terrível. Não existe isto. Não existe outra fé além da fé do próprio Cristo. Né? Você tem que dizer, eu tenho a fé de Cristo. Né? É muito mais do que dizer que você crê em Cristo. Outra mensagem, combatendo pela fé que uma vez foi dada aos santos, de 53. A fé que uma vez foi dada aos santos, e não apenas uma fé. Algumas pessoas dizem, bem, isso é contra a minha fé. Ora, só há uma fé, uma só fé. Um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. Porque você sabe que a fé, como eu disse, é a revelação da palavra, e a palavra está na doutrina. É na doutrina que você vai conhecer a palavra e ela vai se revelar a você. Então, essa é a razão pela qual nós temos tantas pessoas aí que andam em rebeldia hoje diante de Deus. Porque elas não se permitiram aceitar, receber a revelação da genuína palavra que é revelada somente pelo Espírito Santo. Eles não permitiram que esse Espírito Santo se impregnasse na sua mente, no seu coração, com aquele genuíno Espírito realmente de Deus, que é o Espírito de Deus que revela, que sela, que transforma, que muda a natureza, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que tira aquele espírito que nós herdamos para receber um novo espírito, um novo entendimento. Eles não quiseram aceitar isso. Eles têm um batismo baseado apenas numa aceitação doutrinal. Então, Paulo, ele está falando aqui que existe apenas uma única fé. E ele nos diz que esta fé é a fé do Filho de Deus. E veja como a Mambana diz na outra mensagem que eu quero ler aqui. Lagarta, locusta, gafanhoto, pulgão de 59. E a fé dos santos não estava em credos, nem em denominações, nem em igrejas, nem em associações, mas estava na presença do Deus vivo. Eles tinham fé para curar os doentes, expulsar demônios, fazer milagres, todas as grandes promessas que Jesus fez, aquela primeira igreja se apegou a isso. Isso era a linha de vida. Então observe que ele nos diz que esta não é uma fé e uma doutrina exatamente, ou em um credo, né? Não é fé numa denominação. Ele disse que esta fé está na presença do Deus vivo que vive em nós, que vive em mim, que vive em você. E é o que faz em você as mesmas obras que foi feito através do seu Filho Jesus Cristo. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou seja, por meio da revelação. Troque a palavra aqui, fé por revelação, porque fé é isto. Foi assim que o Mambana nos ensinou. Fé é uma revelação. Então, pela graça sois salvos mediante a revelação. E isso não vem de vós. Essa revelação não vem de você. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, veja, a sua fé não é o que você faz, mas essa fé é uma revelação de um dom de Deus que é dado para você, e é uma revelação que vai produzir em você os mesmos atos de obediência que ela produziu lá no seu Filho unigênito. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes dos séculos. Ou seja, você tem que ser um atributo de Deus. Você tem que ter uma representação para poder receber agora essa fé, essa revelação. Então, dizer que nos foi dado aqui em Cristo Jesus, como Paulo disse, antes da criação, significa que nós tínhamos no Filho de Deus uma representação. Deus, ele nos fez para nós sermos filhos da obediência.
Mas isso seria possível se ele nos desse, então, essa mesma fé espiritual que ele deu para o seu Filho Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com as obras que nós fazemos, mas com o que ele fez por nós já antes da fundação do mundo. E é isso que nos faz tornarmos obedientes hoje para o propósito de Deus, que é servir a eles como filhos obedientes. Então, as obras que eram feitas lá no tempo de Moisés, sob a lei de Moisés, elas jamais podiam justificar o pecador. Mas Paulo disse que Deus nos enviou agora uma outra lei superior. Ele chamou isso de lei da fé. A lei de Moisés não pôde fazer isso, mas é uma lei superior, a lei da fé. Esta lei da fé, isso sim, pode te resgatar, te regenerar, mudar a tua natureza, tirar esse espírito de rebeldia contra a palavra, para que você possa então viver e ser um filho justificado. Romanos 3,19 em diante diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. A lei serve para quem vive pela lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Ou seja, a lei de Moisés não promoveu a justiça de Deus sobre o pecador. Ele continuava ainda tendo que toda vez repetir aqueles gestos, né, os ditames da lei, os rudimentos da lei para poder alcançar a sua justiça. Então a lei era ineficaz para isso. Porque a lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça, sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nasceram em rebeldia, como dissemos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no sangue do seu Filho, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Está excluída. Pela qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aqui está, lei da fé. Há uma lei que é superior à lei de Moisés. Paulo chama a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, em outras palavras, não é nada que você tenha que fazer o que você fez, mas é simplesmente o que Deus já fez por você. Fez por você, para você, em meio a você, através de você. Portanto, o que existe de preocupante é o fato de que as pessoas, ao longo do tempo, elas chegam ao ponto em que elas perdem de vista esta fé de Cristo e olham somente segundo a sua própria ótica, segundo a sua própria fé, como sendo a coisa mais importante. E é aí que começa então a rebelião. Porque como a fé é uma revelação, então isso significa que quando eles perdem essa visão da fé, eles estão perdendo de vista a revelação de Deus. E passam, por consequência, a andar segundo a sua própria revelação. O irmão Branham, ele nos ensinou que a maior de todas as revelações é a divindade suprema de Jesus Cristo. Agora, cada um tem sua própria visão ou fé do que é essa suprema divindade de Jesus. Então, você precisa entender que, por revelação, a divindade está sendo refletida em nós através do seu Cristo e através da palavra revelada. E para que isto? Para que importa nós conhecer essas coisas? Por que você tem que entender esta revelação da divindade? Porque você tem que entender o relacionamento que havia entre o Pai e o seu Filho, e que ainda há hoje, para que também desse mesmo modo, você possa também entender qual é o relacionamento que você tem que ter, ou que Deus tem com você como filho seu. Então, por essa revelação é que você vai viver. Mensagem do irmão Branham, o arrebatamento.
Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela. A revelação. A verdadeira noiva de Cristo está esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé, é isso que é fé. É a revelação de Deus. E a igreja está edificada sobre uma revelação. Todo o corpo inteiro. Amém. Então, observe aqui que se a fé é uma revelação, essa revelação somente é a revelação de Deus. Não é a revelação de alguma outra coisa. Obras é fé expressada. Agora, a fé é uma revelação de Deus. Fé é uma revelação. Aí é onde eu quero ficar, só um momento. É uma revelação. Ele revelou a você por sua graça. Não é nada que você fez. Você não trabalhou por si mesmo para a fé. Você já tem fé. Ela é dada a você. E toda a igreja de Deus está edificada sobre a revelação. Portanto, queridos, nunca devemos subestimar a importância da revelação. Porque é pela revelação que nós somos salvos, é pela revelação que nós somos curados, é pela revelação que nós somos justificados, é pela revelação que somos santificados, é pela revelação que nós recebemos o Espírito de Cristo em nós, para que Cristo vive em nós. É pela revelação que nos é dado o nascimento na família de Deus, para que nós possamos viver como filhos obedientes. Paulo, ele disse que, além de haver uma só fé, ele disse que também há um só Senhor. Porém, Jesus só se tornou Senhor quando? Quando Deus, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, entrou nele. Então ele se tornou o Senhor, ele se tornou o Cristo, o ungido. Mas isso não cria ali dois senhores ou dois Cristos. Não. É o Senhor, Deus, habitando no seu Cristo. Ali no Jordão, os dois se tornaram um só. E da mesma maneira, quando esse Espírito de Cristo está em nós, nós então nos tornamos um com Ele e nós somos então vivificados em nossos espíritos. Isso tampouco vai fazer de nós dois senhores. Nós também seremos um só, assim como Cristo, o Filho, é um com Deus. Quero ler isso aqui, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, Paulo está falando que aquele mesmo que viveu lá em Jesus Cristo, ele passa agora a viver em você. Então, eu pergunto para você, pode esse Espírito nos tornar rebeldes à sua própria palavra revelada para nós? É impossível. Porque nós passamos a fazer as mesmas obras de Cristo, se Cristo estiver em nós. Então, tudo isso, isso acontece como? Naturalmente. Você não faz nada por pressão, você não precisa dissimular, você não precisa personificar nada, é o próprio Cristo fazendo em você. Agora, se a igreja, como nós dissemos, perdeu de vista essa revelação de Jesus Cristo, então ela vai estar sem Deus. E foi isso que o apóstolo João disse. 1 João 5,10 em diante. Quem crê no Filho de Deus, quem tem a revelação de Cristo, ou quem tem a mesma fé de Cristo, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, ou quem tem a fé do Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, quem não tem a fé do Filho, não tem a vida. Agora você sabe que em vários estudos, como por exemplo o do irmão Brian, ele sempre explica para nós que essa palavra tem aqui, lá no grego, é ecoar. Né? Então, dizer que você tem o Filho, a vida do Filho, significa que você ecoa. Né? Significa que se nós temos o Espírito que estava no Filho,
nós seremos semelhantes a Ele em ações, em palavras, porque nós vamos ecoar o Filho. Nós vamos ecoar a mesma vida dele. A fé dele em nós nos faz ser obedientes exatamente como o Filho foi. 2 João 1,9. Todo aquele que prevarica, ou seja, todo aquele que ultrapassa os limites, que vai além daquilo que a palavra diz, é isso que quer dizer essa palavra? Ou vou explicar mais daqui a pouco. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem, outra vez aqui, não tem, ou seja, não ecoa, não reflete a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este ecoa, tanto ao Pai como ao Filho. Então veja, a palavra prevaricar aqui, ela significa torcer a justiça, significa agir injustamente. Em outras palavras, prevaricar significa ter um espírito e um coração errado, de rebeldia, e se ele também não persevera na doutrina de Cristo, então ele vai acabar atentando para uma doutrina errada. Como dissemos logo no início, se você não serve a Deus, você vai servir a um outro espírito. Você vai praticar aí um ato de feitiçaria, porque os feiticeiros não buscam o Espírito Santo, não consultam o Espírito Santo, não consultam a palavra de Deus. Vão consultar uma outra doutrina, vão receber uma outra unção, vão buscar por outros espíritos. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Porque ter a doutrina de Cristo é ter a doutrina certa. Rejeitar essa doutrina, você vai receber uma outra coisa no lugar dela. Né? Um espírito vai vir aí para preencher esse espaço. Com uma falsa unção, com uma doutrina errada, com um espírito errado, com um coração errado. E uma pessoa que faz isso, João disse, ele não tem Deus, ele não ecoa Deus. Você nunca vai ecoar Deus com uma falsa doutrina, com uma falsa fé. Não importa o quanto essa unção possa até estar sobre ele. Ainda que ele alegue dizer, eu tenho unção de Cristo, eu tenho dons, de nada vai adiantar ele dizer que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, se o seu cérebro também não foi batizado e limpo. Porque uma banda disse que nossos cérebros também precisam desse batismo. Ou seja, a tua mente tem que ser mudada, tem que ser transformada. Você tem que ter a mente de Cristo. Então, só porque você está ecoando tanto o Pai como o Filho, não significa que você está dizendo duas coisas diferentes. Porque o Pai e o Filho são um só, estão em unidade. Você vai também ser uma unidade com o Pai. Você não vai ser Ele e você dois senhores. É um só Senhor aí, é uma só doutrina aí sendo manifestada. O Filho ecoou o Pai e nós vamos ecoar o Filho, porque a vida do Filho é a vida do Pai nele. E é o mesmo eco deste Filho, o nosso irmão mais velho, que vai ser ecoado nos seus outros irmãos. Nós todos, dessa grande família de Deus, vamos ecoar uma só fé, uma só doutrina. Não pode haver rebelião em alguém que está com a sua vida refletindo e ecoando Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, Deus, ele tem prazer naquela alma que ecoa esta mesma fé do seu Filho. Porém, Deus ele não se agrada daquele que se recusa ou mesmo rejeita essa revelação, principalmente depois de tomar conhecimento dela. Se fosse um ignorante, tudo bem, mas depois que toma conhecimento e ainda rejeita, Deus não se agrada. Veja o que diz lá em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sim, porque veja, se ele recuar, isso é um gesto, é um ato de rebeldia. E nós tentamos dizer aqui que a rebeldia é uma coisa que atrai a ira de Deus. Para ele é como idolatria, é como feitiçaria. Deuteronômio 9:7 diz assim: lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saísses do Egito até que chegasses a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Então todo o ato de rebeldia atrai a ira de Deus, queridos. É por isso que entender este relacionamento entre o pai e o filho, da obediência que o filho prestou ao pai, ele é muito importante porque isso é a expressão da revelação de Jesus Cristo. E da mesma maneira como Deus estava em Cristo e que agora está em você, então você vai poder refletir isto, esse mesmo gesto de obediência que Cristo teve. E recuar de tudo isso aqui significa que você não tem parte com Cristo.
e que você também não é dele, você não é parte de Cristo. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não ecoa Cristo em sua vida, mostra que ele ainda está em rebeldia. E lembre-se que ele também disse que o justo, ele viverá por esta fé, por esta revelação. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que nós vivemos pela mesma fé pela qual Jesus viveu. A mesma revelação que Jesus teve de seu relacionamento com o Pai é a mesma revelação pela qual nós também devemos viver. Então, isso significa que a diferença está na revelação e não exatamente na unção. Porque alguém pode até dizer que tem a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, e ainda assim ser um rebelde. Veja que Paulo uma vez mencionou isso. Ele usou um salmo para tratar desse assunto. Vamos ler o salmo que ele mencionou? Esse é o Salmo 68, verso 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Aqui diz que até mesmo rebeldes receberiam aí os dons, receberiam uma unção para até fazer sinais ou falar em línguas, né? Aqui diz que alguns, embora fossem rebeldes, poderiam receber uma unção do Espírito Santo. Eu lembro do tempo aí que eu pertencia a uma denominação pentecostal. Eu lembro que pelo menos em 2 ocasiões, quando me convidaram para ministrar, para pregar a palavra, eu lembro que uma reunião foi numa reunião do grupo de homens, e uma outra reunião foi uma reunião familiar, né? Eu lembro que em 2 ocasiões eu mencionei isto, de que é possível alguns terem dons, falar em línguas ou alguma outra coisa nessa linha, e ainda assim não quer dizer que foi transformado, que é nascido de novo, que recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu apenas uma unção. Eu lembro que isso perturbava e deixava aqueles irmãozinhos ali coçando as suas cabeças, porque eles não admitem esse tipo de argumento. Eles pensam que basta você ter apenas uma pequena manifestação de dons para provar que você já foi salvo, que você já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas a Escritura aqui diz que até para os rebeldes Deus permite que eles recebam algum sinal do Espírito, mas isso não prova que eles foram regenerados, que eles foram transformados. Os pentecostais não aceitam isso. Eu sou prova disso, estive lá, mencionei isso. Eu li as mensagens do irmão Branham ainda quando estava lá e cria nisto, entendi isso, porque eu via isto. Eu via pessoas ali fazendo sinais, com dons, e nós sabíamos que não estavam vivendo uma vida correta. Então, o irmão Branham estava correto, eu estava vendo isso, e eu estava aplicando isso lá na denominação, mas eles não aceitam isto. É ofensivo para um pentecostal, para um denominacional, ouvir que alguém pode ter dons e mesmo assim não ser uma evidência de regeneração e de batismo do Espírito Santo. Mombana disse isso, a mensagem a Eliovite 58, não temos traduzida. Agora, a igreja sente, especialmente o povo pentecostal, que quando você nasceu de novo do Espírito Santo, você sentiu como se isso estivesse encerrado para sempre. Oh, agora sou salvo, né? E é aí que você cometeu um erro. Você estava apenas começando então. As pessoas pensam, bem, louvado seja o Senhor, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso encerra o assunto. Isso me sela no reino. Sou um filho, sou uma filha de Deus. Isso é verdade. Veja, até não nega isso. Mas isso ainda não tem nada a ver com a sua herança. Por que isso? Porque mesmo tendo a unção ou mesmo um dom do Espírito Santo, ele ainda assim pode ser um filho rebelde. Ele ainda pode estar em rebeldia contra Deus. Outra mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Vou lhes dizer uma coisa que vai deixá-los sem fôlego. O batismo do Espírito Santo não significa que você vai entrar, de modo nenhum. Não sobre isso. Não tem nada a ver com a sua alma. Esse é o batismo, vê? Aqui está a alma interior, aqui dentro, que tem de vir de Deus. Mas então, no exterior, você tem 5 sentidos, 5 aí entradas para o seu fazer contato com o seu lar terrestre. O interior você tem um espírito, e aí você tem dentro de você 5 saídas. Sua consciência, amor e assim por diante. 5 saídas para esse espírito. Lembre-se, nesse espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido.
Ou seja, ainda assim estar em rebeldia. O profeta falou alguma coisa contrária à Bíblia? Não, a Bíblia diz que rebeldes poderiam ter aí manifestações do Espírito. Então, é exatamente assim que seriam aqueles falsos ungidos que Paulo disse que viriam lá nos últimos dias, que são os dias que estamos vivendo. E que se assemelhariam, como disse Paulo, a Janes e Jambres. Eles podem ter uma unção genuína e ainda assim serem rebeldes e resistir à revelação. 2 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Réprobos, reprovados quanto à fé. Por que isso? Porque se mostraram rebeldes. Ainda que eles digam que tinham uma unção. Ainda que eles digam que tem uma coisa muito parecida com o original. Porque foi isso que os Janes e Jambres fizeram. Se você quer crer em Moisés, se você quer aceitar Moisés, vocês podem aceitar nós também. Porque temos a mesma coisa que ele tem. Somos tão revelados quanto ele foi. Somos tão vindicados quanto ele foi. Somos tão ungidos quanto ele. Então eles sempre vão dizer que tem uma coisa parecida com o original. Mas o problema é o teste da palavra. São réprobos. São réprobos quanto à fé. Isso quer dizer então que eles são rebeldes. Então, a fé seria o quê? A revelação. Né? Paulo, ele nos adverte que vão surgir homens que serão réprobos, porque são reprovados quanto à revelação. Eles vão até tomar conhecimento, mas não vão aceitar, vão se rebelar contra ela. E, na verdade, eles até podem possuir alguma revelação, mas ela é totalmente inútil. Mas aqueles que recebem a verdadeira revelação da palavra, esses sim é que são obedientes e que se tornam perseverantes a essa revelação e até o fim. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, guardei a revelação. Mas por quê? Porque já é Cristo vivendo nele. É por isso que Paulo diz que não devemos nos preocupar com aqueles que não creem. Porque a sua incredulidade, ela não vai poder anular esta verdade da palavra revelada para aqueles que são filhos predestinados. Porque só para os filhos predestinados é que essa palavra realmente vai ser revelada. Romanos 3, 3-4. Pois que, se alguns forem incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ou vamos pôr de outra maneira aqui. Se você prega a palavra e alguém rejeita, se você sabe que o que você pregou é a palavra, você acha que a palavra vai deixar de ser verdadeira só porque alguns não creram nela? Não. A palavra vai continuar sendo fiel. Só porque alguns se rebelam, a palavra vai continuar sendo o que ela é. Então, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então veja, mesmo que todos rejeitem a palavra, mesmo que todos se rebelem contra a palavra, ela ainda assim vai continuar sendo aquela única fé e aquela única doutrina verdadeira. E nós temos que agradecer a Deus porque nós podemos estar aqui como suas testemunhas, como filhos obedientes e declarar o seu reino pelos 4 cantos aqui. E nós vamos fazer isso, com certeza, até que ele volte. Porque, como dissemos, não é nós. Não será nós, mas Ele em nós. Cristo em nós, fazendo esta obra. Amém, queridos. Vamos orar ao Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos para aqui meditar na Tua Palavra. Como dissemos, Senhor, temos vários exemplos na Tua Escritura do que filhos rebeldes colheram. Qual foi o resultado deles por se rebelarem contra Ti? E mais uma vez hoje entendemos que eles se rebelaram contra uma revelação, contra uma fé. Mas todo o bem que fizermos não será porque nós nos esforçamos em obedecer a Ti, mas porque Tu nos deu o mesmo Espírito que estava em Cristo para vivermos uma vida de servidão, de aquiescência, de entrega, de rendição a Ti. E é isso que nós queremos, Senhor. Pode ser que uma vez ou outra nós ainda se mantemos ainda como rebeldes em alguma coisa que fazemos, ou que falamos, ou que pensamos. Senhor, nos corrija nessas coisas, Senhor. Que a revelação seja completa em nossas vidas. Que a transformação seja completa. Não queremos prestar a Ti uma obediência parcial, mas total, integral.
como o teu profeta disse, todo o corpo de Cristo está edificado sobre a fé, que é a revelação. E por isso, Senhor, nós nos tornamos obedientes por causa dessa revelação dessa fé que está em nós. Que o teu Cristo possa viver em nós e que essa obediência, que foi uma marca do teu Filho, possa ser vista, presenciada e manifestada em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a servir a Ti, a viver para Ti, que Tu possas continuar manifestando o Teu mover em nossas vidas, porque sabemos que se estamos aqui confessando isto, não é uma obra nossa, não estamos buscando isto, mas foi Tu que nos buscou. Teu profeta nos deixou claro isso. Não há ninguém na sua natureza humana que Te busca, que se interessa. Muitas vezes, na verdade, todas as vezes em que Tu buscaste os Teus filhos, eles aceitaram a Ti contra a sua própria vontade, porque a sua natureza nunca buscou a Ti, mas Tu nos viu desde antes da fundação do mundo. Tu viu algo em nós que deveria ser alimentado e despertado. E agradecemos, Senhor, porque Tu nos socorreu nesse tempo do fim. E se Tu não fizesse isso, nós continuaríamos ainda mortos em pecados e delitos, mortos em nossa rebelião contra Ti e contra a Tua palavra. Então, ajude-nos, Senhor, e que, embora nós confessamos isto, e vejamos alguns sendo recalcitrantes, e não crentes, não na nossa, mas na Tua revelação, ajude-nos, Senhor, a mantermos fiéis a essa revelação, até que Tu voltes. E que, ao voltar, Tu encontre aqui nossas vidas como testemunho fiel do Teu reino, porque não temos outro desejo a não ser proclamar o Teu reino, até que Tu voltes. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos em tudo mais que nós precisamos. Nós confiaremos nisso, colocaremos isso como nosso primeiro propósito. E as outras coisas, as nossas necessidades, aquilo que precisamos, seja uma cura divina, uma porta de emprego, sejam todos os problemas que faz parte dessa dimensão humana, nós confiamos e descansamos que Tu irás suprir cada uma das nossas necessidades, porque sabemos que Tu cuida de nós. Então, Senhor, ajuda o Teu povo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Eu encerro aqui esse nosso estudo, crendo e confiando que isso possa, de alguma forma, apesar da sua simplicidade e humildade, que isso possa ter lhe ajudado. Tenham todos um bom início de semana, um bom início de mês, e que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.